Fala galera, tudo bem? Tudo na paz? Hoje o nosso tema é população. O que seria o conceito de população? Em primeiro lugar, para falarmos sobre população, nós temos que chegar às questões sociais, né? Vivemos em sociedade. E a sociedade, de um modo geral, ela vai ter características parecidas, mas nunca iguais, né? Então nós podemos notar que, por exemplo, a sociedade brasileira ela é diferente da sociedade portuguesa. E olha que nós temos laços históricos. O quesito população, que nada mais é do que um grupo de pessoas que vão ocupar um determinado espaço geográfico com características parecidas. Quais características parecidas que eu posso citar para vocês, que nós vamos encontrar dentro de uma população? Característica ligada à língua, a raça, a etnia, a cultura. Então nós podemos notar o que, pessoal? Que a população, de um modo geral, nada mais é do que um grupo de pessoas, um coletivo humano, que vai estar inserido em um determinado espaço geográfico. E dentro desse coletivo humano nós teremos diversidades, né? Como eu falei para vocês, do quesito populacional do Brasil. Nós temos aqui uma diversidade gigantesca. Se nós notarmos aqui, a população brasileira ela é a população caracterizada pelas diversidades. Não só a diversidade ligada à cor da pele, mas ao quesito cultural, ao quesito religioso. E a população, de um modo geral, desde o surgimento aí das sociedades, desde o surgimento dos seres humanos, né? Quando eles começam a se transformar, nós tínhamos grupos pequenos populacionais, principalmente nos grupos nômades. Com o passar do tempo, quando o homem se torna sedentário e as sociedades se surgem, a população elas começam a ficar mais o quê? Elas começam a ficar mais juntas, automaticamente vão criar laços históricos, laços culturais, laços étnicos. Então, a partir aí dessa transição do homem nômade para o homem sedentário, nós teremos o quê? Nós teremos aí o início da formação populacional. E essa população ela vai gerar o quê? Ela vai gerar um crescimento. Atualmente nós temos aí aproximadamente 8 bilhões de indivíduos espalhados aí, pelo nosso planeta. Ou seja, 8 bilhões de indivíduos espalhados aí pelo planeta Terra. E esses indivíduos vão estar inseridos em sociedades, e essas sociedades vão ser o quê? Vão ser diferentes. Vão ter fatores sociais diferentes, vão ter fatores econômicos diferentes, vão ter fatores culturais diferentes. Eu nunca posso chegar e falar assim, olha só galera, a população de um determinado país é idêntica a determinado país. A população de país Y é idêntica a determinada população de país X. Não, nós temos diferenças. Todas as populações elas vão ter diferenças. Elas vão ter, em primeiro lugar, o fator histórico. Ela tem uma história. Você lembra a formação da população do nosso país? Como é que é a história da formação populacional do Brasil? Nós temos 3 grupos étnicos aqui. Primeiro, os índios, os nossos primeiros habitantes, né? Depois, os europeus, que chegam aqui em 1500. E, por último, os negros africanos, que chegam aqui no século XVI. Então, através da junção de 3 grupos étnicos, nós teremos a formação populacional do Brasil com fatores de diversidade. Então, nós temos diversidades populacionais. A questão população, ela vai ser o quê? Ela vai estar ligada aí a grupos humanos, e a população mundial, pessoal, ela vai estar distribuída de uma forma desigual pelo planeta. Principalmente por fatores naturais, fatores históricos, fatores culturais e fatores sociais. Mas o que hoje mais movimenta a população mundial são fatores econômicos. Como assim, professor, fatores econômicos? Regiões atrativas. O que são regiões atrativas? Regiões com poder aquisitivo elevado, como Estados Unidos, Europa Ocidental, Austrália, Japão, elas vão o quê? Elas vão atrair população. Regiões com fatores o quê? Com fatores de pobreza ao extremo, como o continente africano, parte do continente asiático, parte da América Latina, vão ser regiões de expulsão populacional.
Então, o fator econômico hoje é o fator que mais gera a migração de população de uma área para outra. O que é migração? Movimento populacional. Então, a população mundial ela é distribuída de uma forma desigual. Nós teremos regiões aí com formigueiros humanos, que é o caso da Ásia, né, onde nós temos a China, a Índia com população gigantesca, e nós teremos regiões aí onde o número de habitantes por quilômetro quadrado vai ser baixíssimo, como ilhas do Pacífico, na Oceania, aonde a população aonde nós vamos encontrar vazios demográficos. O que significa isso? Regiões com baixa ocupação populacional. Então, a população do nosso planeta é distribuída de uma forma desigual. E essa distribuição se leva por esses fatores que eu acabei de falar para vocês. Quais são os fatores? Fator natural, né? Se eu tenho um exemplo aqui de seca, um exemplo de frio, eu posso pegar uma população de 100 mil habitantes e colocar no deserto do Saara? Impossível. De dia um calor insuportável, à noite a temperatura cai abaixo de zero. Nós teremos falta de água. No Polo Sul, no Polo Norte, impossível. As temperaturas lá no inverno vão chegar a 90 graus negativos. Então, os fatores naturais, os fatores econômicos, os fatores sociais vão sempre o quê? Vão sempre direcionar a população e essa distribuição de uma forma desigual. Então, pessoal, população nada mais é do que um grupo de pessoas. Não existe população formada somente por um cidadão, tem que ter um coletivo, e esse coletivo vão ter características o quê? Características parecidas, mas nunca características idênticas. Espero que vocês tenham entendido a questão de população. Beijão do tio Cris.